Não consegue escolher um lugar predileto da casa. Foram muitas as horas a afagar o chão e a pintar paredes das diversas salas daquele que já foi o Palácio da Baronesa de Almeida. Marta Furtado explica ao Fuzz o facto de o edifício da Galeria Zé dos Bois, na Rua da Barroca, ao Bairro Alto, em Lisboa, ter sido aliviado das artes performativas que passaram a usufruir do espaço de negócio junto à Rua do Século e das suas valências técnicas, cuja consequente condição mais institucionalizada obriga ao exercício saudável de a contrariar. Ou não se tratasse da ZDB. A única coisa que me dá uma sensação de satisfação permanente. A ZDB sempre desenvolveu a sua atividade em diferentes áreas, não é? E no âmbito das artes performativas, para além do Festival Atlântico, a atividade era desenvolvida nos nos diferentes espaços que a ZDB ocupou, sendo onde estamos há mais tempo, que é o Palácio da Baronesa, aqui na Rua da Barroca, e todas as atividades que eram desenvolvidas, nomeadamente as residências de criação, que é um dos grandes pilares da atividade da ZDB, para essa parte da criação, os espaços físicos eram suficientes. Mas depois chegámos à conclusão, passado uns tempos, não é, que o espaço condicionava a criação. Portanto, independentemente do resultado ser um trabalho interessante, ficava condicionado pelas condições físicas. Portanto, eram sempre peças um pouco à margem das estruturas tradicionais daquilo que é considerado, pronto, um trabalho nas artes performativas, teatro, dança, portanto, eram sempre condicionadas. Isso é um facto que aconteceu não só com as criações que eram feitas na ZDB, mas também, curiosamente, com várias estruturas dos anos 90. Pronto, a ausência de espaços convencionais para a criação no âmbito do teatro fez com que várias companhias de autor tivessem arranjado espaços alternativos ao convencional, não necessariamente alternativo como uma questão estética, pronto, mas que realmente eram espaços que não foram desenhados de raiz para o desempenho de atividade artística de teatro ou dança. E, portanto, isso foi uma coisa que caracterizou bastante a criação contemporânea nos anos 90 portuguesa. E nós, ao termos sempre tivemos conhecimento disso, sempre tivemos a consciência de que, apesar de serem propostas interessantes e válidas, estavam sempre condicionadas pela questão do espaço. Portanto, no caso da ZDB, pelas salas, o ambiente mais próximo, intimista, e a partir de 2004, começámos à procura de um espaço que tinha de ter mais-valia de proximidade em relação à estrutura da ZDB, porque é que estamos situados, e surgiu a oportunidade de ter um negócio que, pronto, por si só, em termos físicos, já tem outras características, um espaço muito amplo, um pé direito de 6 metros de altura, que permite ter, finalmente, um trabalho um pouco mais aprofundado de desenho de luz, portanto, porque tem uma teia, permite outras valências, não é? Pronto, o chão tem uma caixa de ar, pode-se usar panos de cena, portanto, já é mais próximo de um teatro-estúdio, de um teatro de bolso. E, portanto, curiosamente, nos primeiros tempos em que tivemos o negócio, as propostas continuaram a ser muito poderiam ser feitas ali, como eventualmente numa outra sala do edifício da ZDB, porque parece que a memória das condições, a memória da relação, porque o espaço também cria relações emocionais e intelectuais, e essa memória parece que prevalece. Portanto, há muitas peças que também que foram, no início, que foram propostas ou pensadas ainda nas condições da ZDB.
Mas pronto, surgiu definitivamente da necessidade de um espaço físico onde os criadores pudessem experimentar outras condições técnicas e outras condições de criação e não estar restritos ao espaço, às características espaciais do edifício da ZDB. Cria uma certa distância, infelizmente, porque a estrutura da ZDB continua a ser aqui e, portanto, o negócio é um espaço paralelo, mas nós não estamos lá todos os dias. Portanto, entre os criadores, obriga-nos a uma relação, marcar, a fazer questão de marcar um encontro, pronto, enquanto que na ZDB as pessoas trabalhando cá no dia-a-dia, esse encontro é orgânico e é espontâneo e mesmo que não se queira, acabamos por tê-lo e, portanto, essa proximidade acontece. E no caso de ser um espaço separado, isso, pronto, temos de ser mais disciplinados para que não haja uma separação e às vezes nem sempre acontece, mas como sempre as relações são quase pessoais, portanto cada caso é um caso e também depende da vontade de criar essa aproximação, mas é um facto que cria um bocadinho uma institucionalização / distância, portanto temos de contrariar. Tentamos ter as reuniões aqui, portanto, tentamos assistir aos ensaios lá, e, portanto, tentamos tornar a coisa um pouco mais orgânica. Por outro lado, a par da programação do negócio, a ZDB tem uma relação privilegiada com certas estruturas, que são as estruturas associadas, que são estruturas com as quais há uma identificação de conteúdos, de modus operandi, até de relações humanas, e principalmente, julgo eu, que parte dessa vontade. E por isso, ao constatar essa identificação, e porque são estruturas que até à data ainda não têm um espaço próprio, a ZDB convidou-as a criarem sede neste edifício, connosco, portanto, e ofereceu-lhes um escritório, de forma a que desenvolvam o seu trabalho a par e passo com a ZDB. Estas estruturas têm produções que a maior parte da programação destas estruturas não passa por apresentar trabalhos no negócio, necessariamente, mas há sempre 2 ou 3 colaborações por ano, através do serviço educativo, ou através de residências de criação, ou mesmo através de criação e apresentação. E é uma forma de não só partilhar condições, mas também de tentar manter essas raízes com as estruturas com as quais nos identificamos e tentar também partilhar, criar sinergias, ajudar as estruturas que ainda não têm essas capacidades de condições cujas condições de produção ainda não estão ao alcance das suas ambições criativas e tentar facilitar, tentar também e dessa forma sermos também contaminados, porque ao estarem aqui todos os dias, ao fazerem ensaios, leituras, reuniões, cria-se essa sinergia. Portanto, estamos permanentemente a tentar encontrar formas de justificar essa aproximação. Justificar e forçar, porque senão as aproximações se não fizermos por isso, mesmo com os amigos, não é? Se não tivermos a atenção de telefonar, de estar, não sei o que, acabamos por nos afastar. Nós, por uma questão de sanidade, não é bem mental, mas de orgânica, porque somos só 5, não é? Na estrutura da ZDB, estabelecemos alguns limites espaciais, porque as salas do Nacho, entre aspas, das artes visuais, são bastante cobiçadas e desde que temos o negócio também foi por essa questão, para facilitar um pouco a organização das atividades das diferentes áreas,
porque até existir o negócio também essa partilha de espaço tinha de existir e às vezes confluíam atividades que nem sempre fazia sentido coincidirem, nomeadamente entre as artes visuais e as artes performativas. Depois o aquário já é mediante a disponibilidade da programação da música, portanto, pronto, são cedências, não é, que temos de fazer e há outras salas no resto do edifício, o centro de compensação, que ainda é usado frequentemente, e há os quartos, por exemplo, pronto, é preciso conversar, explicar, que não é propriamente o sítio ideal, mas sim a vontade. Lá está, é a tal memória das condições ou memória das experiências. Parece que de volta e meia há essa vontade de regressar ao edifício, sim. A atividade do serviço educativo é vocacionada essencialmente para a criação de espectador. Pronto, um público crítico. Tentar aproximar públicos de propostas contemporâneas, emergentes e exigentes e tentar criar um espírito crítico nesse público. Portanto, já sim, é um bocadinho ambicioso, mas essencialmente desenvolvido através de visitas guiadas e às vezes com atividade paralela às exposições, todas, salvo aquelas a que, por questões mesmo especificamente de classificação etária, não se adequam, mas, regra geral, têm sido todas as exposições que apresentamos. Visitas guiadas às exposições, às vezes com atividades paralelas e espetáculos direcionados especificamente para o público juvenil e também oficinas de criação no âmbito das artes performativas. Não no sentido de pôr as crianças a fazer teatro ou dança, mas pô-las a questionar os instrumentos, as ferramentas e os caminhos para chegar a certas conclusões ou certas... Pronto. A ideia é essa. Depois, em termos de organização, o nosso parceiro preferencial é o agrupamento vertical da Baixa Chiado, também trabalhamos com o agrupamento Gil Vicente, e no universo escolar rotativo, ou seja, são sempre, regra geral, as mesmas escolas e as mesmas turmas que ano após ano têm o privilégio ou o dever, porque às vezes tem de ser assim um bocadinho pressionado, de participar nas atividades. E, portanto, o facto de ser um universo escolar fechado também nos permite criar uma relação a longo prazo e uma evolução na nossa proximidade. E é muito bom, depois também o feedback é muito mais imediato e é muito bom perceber que crianças que com 6 anos começaram a vir às exposições da ZDB, aos espetáculos, e que agora vêm sozinhos, ou vêm comigo, ou até trazem a família, já fora do âmbito escolar. E isso é muito bom. Pronto. A ideia nasceu essencialmente de uma experiência que fizemos em Torre de Moncorvo, de uma exposição de artes visuais, e em 2005 o serviço educativo começou a funcionar também no sentido de implementar a ZDB junto do bairro e dos habitantes locais e criar mais laços com o seu público próximo, partindo da ideia de, através dos filhos, também contaminar um pouco os pais e o ambiente e também mostrar um pouco aquilo que fazemos para não ser este palacete, agora branco e arranjado, que não sabe muito bem. É difícil para o público português, se não for convidado, se não houver esse trabalho de aproximação, é difícil, por iniciativa própria, entrar-se e visitar uma exposição. Passo que com turistas, com estrangeiros, isso já acontece muito mais naturalmente.
o novo às vezes é feito por não tão novos. Portanto, às vezes nós temos a tendência para pensar, emergente quer dizer que são pessoas com 20 anos, mas temos também de estar... Acho que parte, primeiro, dessa disponibilidade para considerar o que é novo e que o novo não é necessariamente o que está a aparecer agora, não é? E depois parte de disponibilidade para ver coisas diferentes, para ver o... Pronto. E acho que é mesmo só isso, não há truque nenhum, não. É só tentar afastar um bocadinho o nosso gosto pessoal, que pode ser, muitas vezes, contraproducente, pode exercer pressões que não são benéficas e pensar mais em função daquilo que o público para o qual trabalhamos também pode fazer sentido para esse público, ou pode até fazer sentido para os criadores com os quais estamos a trabalhar. E depois é uma questão também de sinergias e de partilhar a informação. Os criadores que conhecem outros que eventualmente têm um projeto que possa fazer sentido, portanto, felizmente até muita da programação me cai ao colo, literalmente. Outra que, pronto, sou eu que vou tentar buscar, mas felizmente as coisas até são muito orgânicas, porque depois, como em todas as áreas, há conhecimentos e há contactos que se fazem com projetos e com outros criadores que acabam por fazer sentido ou não. Há uma outra proposta mais paraquedas e mais, mas faz parte. A maior parte das estruturas, posso dizer que a maior parte das estruturas com as quais colaboramos também, felizmente, já vão tendo coproduções e vão sendo programadas em instituições, chamadas instituições, não é? Mesmo, e que são parceiras preferenciais e que são estruturas residentes do ano de sítios como instituições mais consagradas, não é? Culturgest, Maria Matos, CCB, por aí fora, e no resto do país também. Portanto, isso felizmente está a acontecer. Felizmente e também, por outro lado, infelizmente no sentido em que faz com que a ZDB tenha de encontrar outras formas de se destacar, de marcar a diferença, porque não tem as mesmas condições financeiras e, portanto, tem de recorrer a outras valências que essas instituições eventualmente não têm capacidade, ou não têm interesse, ou não têm vocação para dar. Pronto, e aí é que surge também a necessidade de investir nas residências, porque no espaço de criação, porque é uma lacuna no terreno, há poucos espaços de criação, mesmo em Lisboa, que é assim um forninho, um caldeirão de criação, existe poucas. Portanto, tentar colmatar as falhas que existem no terreno e tentar que a generosidade, essa vontade de dar e de aproximar, tente colmatar, no fundo, essas dificuldades. No edifício todo? Isso é uma boa pergunta, acho que nunca tinha pensado nisso. Acho que não. Acho que não. É estranho porque eu, quando cheguei cá, nós ainda não tínhamos começado a investir no edifício, nas obras. E, portanto, literalmente afaguei chão, literalmente pintei janelas. Acho que tenho um carinho especial por cada sala. Há alguns espaços que tenho menos, mas um mais que se destaque, acho que não. E também mudámos várias vezes de escritório, portanto, tentamos mesmo habitar o espaço e tentamos mesmo pensá-lo
parte importante do nosso trabalho é esse também, não só reconstruir, manter o edifício, como também usá-lo da melhor forma, rentabilizá-lo da melhor forma. E por isso temos mudado várias vezes de espaço, e em cada espaço há assim um carinho. Gosto da Sala da Baronesa, porque foi uma surpresa para nós quando num dos invernos, que eram até este ano, até o ano passado, traumáticos, porque entrava muita água no edifício inteiro. Num desses invernos, para limpar um algeroz, tivemos de, por dentro, num dos cantos, partir, era placa de cimento, partir a placa de cimento para, por dentro, tentar desentupir o algeroz, e nesse inverno descobriu-se que havia uma roseta num dos cantos da sala, e o Nacho, que é uma espécie de empreiteira da ZDB, decidiu tirar a placa toda de cimento, tirar os barrotes todos, tirar as vigas, e descobrimos um teto em ruínas, mesmo muito com rosetas e com um bocadinho abóbada, e fizemos a reconstrução dessas rosetas e desse teto, e passámos a chamar-lhe a essa sala, a Sala da Baronesa, pronto. Esse talvez seja a sala assim mais misteriosa, porque ainda nos conseguiu, passado, julgo que já estávamos neste edifício há 12 anos, a fazer obras, ainda nos conseguiu surpreender. Portanto, sim, tem um encanto especial. Mas também há outros espaços, não sei, o Centro de Documentação, porque também foi um espaço que não podíamos sequer entrar durante muitos anos, porque o terraço estava inundado, em muito mau estado, e também após a recuperação ficou muito bonito, e dá-nos uma sensação de conquista, não é uma conquista territorial, mas de conquista de conseguimos finalmente um espaço que estava em ruínas, conseguimos finalmente reabilitá-lo, e ainda por cima tem o teto todo em tijolo de burro, que o torna especial. Mas acho que poderia enumerar características de cada uma das salas, portanto acho que é, pronto, a Sala da Baronesa. Chamamos-lhe Sala da Baronesa porque o edifício, inicialmente, este edifício chama-se Palácio da Baronesa de Almeida, e pertenceu a uma baronesa que, segundo consta, era uma senhora bastante interessada pelas artes, que fazia vários saraus, serões de leitura, e inclusivamente o Almeida Garrett esteve cá durante cerca de 3 meses, pelo que se sabe, a quando o nascimento da sua segunda filha, se não estou em erro. E, portanto, há descrições históricas de que era uma senhora bastante generosa e muito interessada pelas artes.